Esse novo. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para tratar sobre um assunto muito importante que com certeza vai abençoar a sua vida. Os nossos seguidores estavam com alguns questionamentos em relação à vida financeira. Eu achei interessante passar algo importante a respeito da vida financeira para vocês, mediante as dúvidas que surgiram dos nossos seguidores das nossas mentorias. Então, vou fazer rapidamente esse vídeo falando sobre planejamento financeiro e um planejamento financeiro para cristãos, né? Para cristãos, que vai envolver toda a família, ok? Então, vamos lá? Vamos então ao aprendizado? Bom, o que eu tenho sempre ensinado os nossos seguidores, tenho ensinado nossos mentorados a organizar suas vidas financeiras da seguinte maneira. Nós sabemos que como cristãos nós entregamos os dízimos. E eu sempre oriento os cristãos a poupar pelo menos 10% da sua renda. Pelo menos. E tudo que você ganhar, tire o dízimo, 10%, tire mais 10% para investimento. Para que isso aconteça, você precisa considerar os dízimos e o investimento como se não fossem mais seus. Então você vai ter que aprender a viver com 80% da sua renda, da sua receita. E viver com 80% da sua receita é pagamento das suas contas básicas como energia, água, telefone, internet, combustível. Está incluso também dentro dos 80 as ofertas. Nós vamos falar isso mais lá na frente. Mas o que eu quero primeiro passar para você é essa ideia. Tire o dízimo e depois tire 10%. Guarde 10%. Pegou R$1, 10 centavos de dízimo, 10 centavos você vai poupar. Pegou R$10, então R$1 de dízimo, R$1 para poupar. Pegou R$100, R$10 de dízimo, 10 para poupar. Junta todo o dízimo, entrega no final do mês, ou entrega de acordo com o que você achar por bem, todo culto você leva também. Mas o importante é você separar os 10% e os outros 10%, que é o que você vai guardar. Porque é com esse dinheiro que você vai guardar que você vai fazer a sua reserva financeira. E mais, você pode usar também esses 10% que você está guardando para investir. É quando você vai começar a multiplicar esses 10% usando os juros compostos, que é o juros sobre juros. Ao longo do tempo, você vai ver o efeito desse valor sendo guardado e sendo multiplicado ao mesmo tempo com os juros compostos, ok? Então vamos trabalhar mais essa ideia. Primeiro, eu quero explicar para você a respeito dos dízimos. Algumas pessoas estão com dúvidas a respeito do dízimo e para que serve os dízimos, as ofertas, etc, né? Só deixa eu mostrar para você uma outra regra aqui também que as pessoas usam. Os milionários fazem isso aqui, ó. O meu conselho é pelo menos 10%. Olha só o que os milionários aconselham. Eles colocam essa regra de 50, 30 e 20. 50, 30 e 20. Ele assim, ó, 50% da sua renda para as contas básicas, para as contas essenciais. 20% você poupa. 20%. No meu modelo eu disse que pelo menos 10, mas pode ser 20, pode ser 30, pode ser 40, pode ser 50. Eu já vi gente que guarda 70% da sua renda. É lógico que são pessoas que não têm muitos custos, moram com os pais, etc. Então, fica mais tranquilo. Mas 20% aqui é o modelo que eles estão ensinando, né? E 30% você vai destinar para aquilo que vai trazer prazer para a sua vida. Que são coisas que vai dar para você satisfação, como jantares, um lanchinho, ir comer no restaurante, né? Você gastar com assinaturas, os seus momentos de lazer. Então, quer dizer que você tem 30% dos desejos sendo utilizados aqui nesse modelo 50, 30 e 20%. É o modelo que está aí na tela, você pode printar a tela, você também pode voltar o vídeo e pegar esses pontos. Apesar de eu estar falando de forma resumida e rápida, não vou entrar em detalhes. O importante é você saber que estou passando um resumo para você, até porque você também não tem muito tempo para ficar assistindo um vídeo longo. Aqui tem uma imagem. Que imagem é essa que você está vendo? É importante que você pare o que você está fazendo para você olhar para essa imagem. Depois basta você ouvir. Nesse momento, preciso que você veja. Que imagem você está vendo? É isso mesmo. Um garfo, uma faca e uma colher. Você pode estar se perguntando, professor Fabrício, por que um garfo, uma faca e uma colher? Você vai entender.
eu quero trabalhar com você a ideia do garfo, da faca e da colher e das suas funções. Para que serve o garfo? Para que serve a faca? Para que serve a colher? Qual que é a função de cada uma delas? Você sabe qual que é a função de cada uma delas? Exemplo, você come sopa com colher ou você come sopa com o garfo? Como que você toma a sopa? Não é nem come, é tomar a sopa. Você toma a sopa com colher ou com garfo? Como que você costuma fazer? Então, veja bem, você usa a faca para cortar ou você usa a faca para tomar sopa? Você toma a sopa com a faca ou com a colher? O que eu quero dizer para você é que todos são talheres. Grava bem isso, todos são talheres. Todos são talheres. E apesar de todos serem talheres, todos fazerem parte da mesa na hora do jantar, na hora da refeição, todos fazem, eles estão na mesma área da casa, no mesmo lugar da casa, não significa que eles têm a mesma função. Como é que você vai entender dízimo, oferta, esmola, primícias da mesma maneira? Todos fazem parte da mesma área do reino de Deus, todos fazem parte da mesma cozinha, todos vão servir nas questões financeiras, ou seja, vão fazer parte da mesa, vão compor a mesa, vão compor a sua vida financeira, mas eles não têm a mesma função. Os dízimos, as ofertas, as esmolas, as primícias não têm a mesma função. Eles contribuem com a sua vida financeira, eles estão ligados à sua vida financeira, mas não têm a mesma função, ok? Vou explicar melhor. Vamos falar um pouco sobre o dízimo? Está aí a imagem para você ver. Vamos falar sobre o dízimo. O dízimo tem a promessa dos celeiros cheios? Bom, vamos ver o que diz Malaquias capítulo 3, versículo 10, que é um texto conhecidíssimo, muito utilizado para falar dos dízimos, né? Foi importante eu trazer ele, porque é um dos mais utilizados. Trago o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Então, qual é a casa? O templo, a casa de Deus. Então, a casa de Deus precisa estar abastecida. Então, olha só, quem é que deve trazer o dízimo? É o povo de Deus, desde os sacerdotes, os levitas, todos, o povo, todos, os trabalhadores, todos devem trazer o dízimo ao depósito do templo, o templo, que é a casa de Deus, para que haja mantimento em minha casa, que é o templo. Ele diz assim, ó, ponham-me à prova, ou provai-me, pode me provar. Diz o Senhor dos Exércitos. Quem é que está se colocando à prova? Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Deus da guerra, o Deus que vence as batalhas, o Deus que vence as guerras. Ele não se apresenta aqui como Jeová Rafá, como Deus que cura. Ele não está se apresentando aqui como o Deus do amor, como o Deus da paz. Ele está se apresentando como o Deus das guerras. Por quê? Porque a vida financeira é uma guerra. Nos dias de hoje, então, tanto imposto, tanta coisa, que você chega a pensar que não vai conseguir pagar tudo. Então, é uma guerra. Aí ele diz assim, e vejam se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então, as promessas é que vai derramar tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Olha só, e vejam se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. E ele está dizendo, vejam. Ele está chamando você para uma prova, você deve provar o Senhor, e não é uma prova simplesmente de ouvir falar, é uma prova de ver. Deus está chamando você para ver. É algo material, não é algo espiritual. É algo que você consegue ver. Ele vai abrir as comportas dos céus, vai derramar a chuva de bênçãos sobre a vida daquele que é dizimista, que eles não terão onde guardar. Logicamente que uma linguagem da agricultura, da chuva, que vai molhar a terra seca, vai molhar a plantação e vai gerar uma grande colheita, e os celeiros, né, os silos estarão cheios, porque a agricultura naquela época era muito bem valorizada, mas não valia apenas para a agricultura, mas também para a pecuária. E, logicamente, que se usava muito os celeiros, os grãos, como moeda de troca, assim como os animais como moeda de troca, né? Hoje em dia, a moeda de troca
é papel, é dinheiro. E nós estamos chegando num tempo em que o papel, o dinheiro, vai deixar de existir para vir uma criptomoeda, uma moeda digital, uma moeda que você não vai ver. Então, nem dinheiro vai haver mais. Até a Bíblia já profetizava isso a respeito do reinado do anticristo, que vai durar 3 anos e meio, e diz que ele, nos 7 anos de tribulação, nos 3 anos e meio, ele vai implantar esse dinheiro digital que não é moeda, que não é espécie. As pessoas nem vão ver, né? E as pessoas vão ter que ter uma marca para poder comprar ou vender sem dinheiro. Então, gente, olha só, nós estamos vendo aqui que essa linguagem da pecuária, essa linguagem da agricultura daquela época tem que ser contextualizada para os dias de hoje. Você precisa contextualizar. Naquela época não tinha dólar, naquela época não tinha real, naquela época não tinha o euro. Então a moeda de troca era diferente, era dracma, era talento. Você sabe disso. Então, queridos, olha só o que a palavra diz. Em Deuteronômio 14, versículo 22, diz assim: separe o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Então, olha só, todos os fiéis vivam unidos todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Isso aqui é Antigo Testamento e Novo Testamento, Antigo Testamento e Novo Testamento. Ok? Bom, vamos voltar aqui. Qual a função do dízimo? Encher os celeiros. Ok? Encher os celeiros. Ter o mantimento, não deixar faltar. O que mais? Está dizendo o seguinte, no contexto, que se o gafanhoto cortador, migrador, devorador e destruidor pegar o trigo, pegar o rebanho, não importa, se for roubado, se for destruído, se for cortado ou se for migrado, não importa, está dizendo que haverá uma restituição. Qual é a função do dízimo? Grava essa ilustração que eu vou passar para você. O dízimo tem uma função semelhante ao seguro. O seguro não impede que o seu bem seja roubado. O seguro não impede que o seu carro seja roubado. O seguro não impede que a sua casa seja roubada ou seja queimada. Não impede nada disso. O que ele faz? O seguro dá para você o direito à restituição. Você viverá uma restituição daquilo que foi roubado, daquilo que foi cortado, daquilo que foi destruído, daquilo que foi migrado. Essa é a função do dízimo, restituir. Há pessoas que são dizimistas, preste bem atenção no que eu vou dizer, há pessoas que são dizimistas fiéis, que estão passando por dificuldades e necessidades, por quê? Porque elas não reivindicam o seu direito, elas não reivindicam o seu seguro, que é o dízimo. Elas são dizimistas e elas ficam com medo e com vergonha de chegar diante de Deus e reivindicar, porque elas têm a sensação de que estão afrontando a Deus, estão desrespeitando a Deus. Deixa eu ler para você, para poder desbloquear a sua mente agora dessa paralisia financeira. Olha o que ele está dizendo aqui. Ponham-me à prova, diz o Senhor, quem está mandando é Deus. Então, quando você não reivindica, você está em desobediência a Deus. E aí sim você está afrontando. Aí sim você está querendo colocar Deus na parede. Sendo que ele disse para você fazer isso. Ele não apenas disse, ele não deu uma sugestão, ele não deu um conselho, ele deu uma ordem. Ponham-me à prova, imperativo. Vá, faça. Você é dizimista? Você foi roubado? Perdeu alguma coisa? Então chegou o seu momento de reivindicar. Então essa é a primeira chave de sabedoria que eu quero passar para você. Ok? A chave de que você deve reivindicar. Outra chave de sabedoria que eu quero passar para você. Lembra que eu dei o exemplo do garfo, da faca e da colher? Então, é a mesma coisa. Tem gente que pega o dízimo e dá como oferta. Tem gente que pega oferta e dá como dízimo. Tem gente que pega esmola e dá como oferta ou dízimo. Tem gente que pega primícia e dá como oferta, dízimo, esmola. Tá errado! Você não come sopa com faca. Você não coloca tudo o que você tem no seguro do dízimo dando oferta. Porque a oferta tem uma função diferente do dízimo. Pode estar na mesma mesa, faz parte da refeição, faz parte do mesmo tema, mas não tem a mesma função. Deixa isso entrar na tua cabeça. Ei, deixa desbloquear a sua mente dessa paralisia financeira. Você não quer liberdade financeira? Você não quer viver o melhor? Você não quer ver a sua família sustentada? Você precisa colocar tudo que você tem dentro do seguro de Deus. O seguro de Deus é dízimo.
que vai dar para você a restituição. Então, essa restituição de encher os seus celeiros quando a chuva não vier ou quando for roubado pelo cortador, migrador, devorador, e não importa qual mais que vier para destruir, você precisa entender que você tem que reivindicar. É Deus quem está mandando isso. Será que isso está claro para você? É Deus quem está ordenando isso para você. Deus, quando ele pede, ele sabe que ele está pedindo e ele sabe que ele tem que garantir. Ele não é como os homens que pedem e não concordam, não cumprem aquilo que prometeu. Deus cumpre tudo aquilo que ele prometeu. Em Mateus 23, Jesus responde um questionamento que uma pessoa me disse uma vez. Olha só o que a pessoa me disse uma vez. Pastor Fabrício, o dízimo é coisa da lei. O dízimo é coisa do Antigo Testamento. O dízimo não é coisa do Novo Testamento. Jesus nunca falou de dízimo. Foi a primeira coisa que ele me disse. Jesus nunca falou de dízimo. Aí eu peguei Mateus 23 e falei para ele aqui, ó. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos importantes da lei. A justiça, a misericórdia, a fidelidade. Você deve praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Pratica a justiça, a misericórdia, a fidelidade, sem omitir aquelas, que é os dízimos da hortelã, do endro, do cominho. Ok? Entendeu o que ele falou? Então, quer dizer, quando essa pessoa me argumentou dizendo que o dízimo é da lei, quando essa pessoa me argumentou dizendo que era coisa do Antigo Testamento, que Jesus não falou disso no Novo Testamento, eu mostrei Jesus falando. Olha Jesus validando o dízimo. Praticai essas coisas sem omitir aquelas. Ok? Agora, a segunda mentira que foi colocada na cabeça de muita gente, a primeira é que Jesus não falou do dízimo. Tá aí, já provei para você, tá escrito. A segunda coisa que eles dizem é que o dízimo é da lei. Então me explica uma coisa, se o dízimo é da lei, por que aqui em Hebreus 7:4 está dizendo que Abraão deu dízimo? E Abraão é antes da lei. Eu não sei se você sabe, Moisés é depois de Abraão. 400 e pelo menos 450 anos depois de Abraão. Abraão tem 4 séculos antes de Moisés e Abraão já dava dízimo. E não foi só Abraão que deu dízimo, não. A gente vê que Jacó, Isaac deu. Olha só esse texto aqui de Gênesis 28:22. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Então, o dízimo é antes da lei. A lei veio só depois de Abraão, de Isaac e Jacó, dos patriarcas. Veio José, eles foram morar no Egito, 430 anos depois eles saíram do Egito com Moisés, e aí veio a lei para Moisés, quando eles saem do Egito. Ok? Então, gente, o dízimo não é da lei. O dízimo é antes da lei. O dízimo não é só coisa do Antigo Testamento. Está no Novo Testamento, Mateus 23. Ok? Aí o rapaz falou assim, mas Jesus não tinha falado do dízimo no Novo Testamento. Eu falei assim, vamos esquecer. Então, imagine que não houvesse Mateus 23. Está lá. Já seria suficiente para qualquer pessoa honesta. Qualquer pessoa honesta, Mateus 23 já seria suficiente. Quando a pessoa é desonesta, você não deve continuar nem discutir com ela, nem conversar. Mas Mateus 23 já seria suficiente. Mas vamos imaginar que não houvesse Mateus 23. Eu perguntei para ele assim, ó, você acredita que Jesus veio na Terra e falou sobre todos os assuntos que são importantes para a igreja? Ele disse, sim, eu entendo. Eu falei, você acredita que Jesus tenha esquecido de algum assunto? Ele, não, Jesus lembrou de todos. Eu falei assim, então, onde está escrito que Jesus condena o dízimo? Mostre para mim um texto que diga que Jesus disse para você não dar o dízimo. Ou você acha que Jesus foi até o céu, chegou lá e lembrou, esqueci de falar do dízimo, tem como voltar, pai? Aí o pai falou assim, não volta não, filho, tá bom, deixou, esqueceu, agora já era. Gente, mostre-me um texto que Jesus condena o dízimo. Se Jesus não falou do dízimo, e a gente sabe que ele falou, Mateus 23, mas se ele não tivesse falado, ele deveria, no mínimo, ter criticado o dízimo, condenado o dízimo, mandado parar de dar o dízimo. Mas o apóstolo Paulo não cobrava dízimo. É lógico, o dízimo era para o templo. O apóstolo Paulo é missionário. O apóstolo Paulo não ficava parado no templo. Por que ele vai pedir o dízimo, que é do templo, para ele que era missionário? Sendo que missionário é oferta. A oferta é para o missionário.
O dízimo era para o templo, para o templo. O apóstolo Paulo vivia viajando, ele não vivia dentro do templo. Não era justo ele tirar do templo para ele que estava viajando, viagens missionárias. Então ele precisava de ofertas, porque ele sabia que garfo é garfo, faca é faca, colher é colher. Não dá para tomar sopa com faca. Ele sabia que não era com dízimo que ele ia fazer a obra missionária, mas com ofertas, porque é com ofertas que se fazem obras missionárias. Aqui nós temos um texto aqui, ó, de 1 Samuel 8,15, tomará 1/10 dos cereais da colheita das uvas e o dará aos seus oficiais e aos seus criados. Levítico 27:30 diz assim: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas das árvores, pertencem ao Senhor e são consagrados ao Senhor. E aí Jesus falou no Mateus 23:23. Então, pastor Fabrício, quer dizer que o dízimo é o seguro e ele tem essa função de proteger e restituir. Exatamente. Não impede que o inimigo rouba. Ele protege, mas pode ser que o inimigo venha e rouba. Se roubar, tem restituição. O que eu devo fazer? Chave de sabedoria? Reivindica. É sua. E as ofertas? Qual que é a função dela? O apóstolo Paulo, um dos textos mais citados na igreja, vamos lá falar sobre ele também? Vamos falar sobre ele. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, a oferta, dentro daquela analogia do garfo, da faca, da colher, a oferta tem a sua função. E a função da oferta, não dá para você pegar o dízimo e usar o dízimo como oferta. Você está entendendo? Porque cada uma é cada uma. Não dá para você misturar. Todos fazem parte da mesa, do jantar, do almoço, da refeição, mas não são a mesma coisa na hora de usar. Então, a oferta, segundo o apóstolo Paulo, deve ser dada conforme propôs no coração, ou seja, a oferta é uma proposta. Lembra que eu falei lá no começo que o dízimo você vai separar, os 10% que você vai guardar de reserva de emergência você vai separar? Então, aí sabe o que vai acontecer? Na oferta, ela está dentro dos 80%. Por que que os 20% lá você tem que separar? E eu disse, considera como se não fosse seu, porque não é seu. Então, esses 10% dízimo não é seu, é de Deus. A oferta é sua, é você quem tem que dar, é você que escolhe quanto você vai dar. O dízimo, Deus já determinou, eu quero 10%. Agora, a oferta não, é você quem determina. É você quem escolhe. Por isso ele está dizendo assim, cada um propõe no seu coração. Aqui na versão está dizendo resolveu no seu coração. A decisão é sua. É você que escolhe o quanto você vai dar. E tem que fazer parte daqueles 80%, porque é seu. Então você tem que escolher. Aí tem aquele que dá com tristeza, né? Aquele que dá com tristeza, sabe? Você está na igreja, você fala assim, Senhor, eu vou colocar a mão no bolso, a primeira nota que sair eu vou dar de oferta. Aí sai uma nota de R$ 100. Aí você fala, eu estava torcendo para que fosse uma de R$ 10. Aí você vai lá triste e dá oferta. Ou aquele que dá por obrigação, sabe? Tem que dar oferta mesmo, né? Porque a igreja precisa, você sabe. Tem que dar, todo mundo tem que dar, irmão, tem que dar. Né? Então, quer dizer, aquela coisa assim, sabe? Vamos fazer porque a igreja precisa, tem que pagar conta de energia, tem que pagar conta de água, não tem que pagar as coisas, temos que construir, é uma obrigação, uma necessidade. Não, Deus ama quem dá com alegria, ok? A oferta, Deus ama quem dá com alegria. Por exemplo, eu quero ofertar na casa do Senhor hoje. Hoje eu vou ofertar R$ 100. Eu propus isso no meu coração, eu resolvi isso no meu coração, eu decidi isso no meu coração. Pastor Fabrício, e quando há ofertas alçadas? Eu sei, ofertas alçadas é estipulada pelo seu líder, pelo seu pastor. O seu pastor tem autoridade espiritual para isso, viu? Respeite a autoridade do seu pastor. Ele tem autoridade para chegar quando houver necessidade e estipular ofertas alçadas para que a igreja toda possa contribuir, ok? Depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque ele está dizendo assim, é Deus quem dá semente para semear e o pão para comer. Também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Ok? Está falando sobre oferta? Pega esse aqui, os 10% que você gastou, ou melhor, os 10% que você guardou, os 10% ou 20%, não importa quanto você vai guardar para a reserva financeira. Mas eu estou simulando aqui os 10%. Preste atenção, os 10% de reserva financeira que você gastou se chama, que você guardou, se chama semente. Ok? Se chama semente. A oferta que você dá na obra do Senhor também se chama semente.
Por quê? Porque os 10% que você guardou e a oferta que você dá no reino são investimentos. Esses 10% que você guardou e você vai investir nos juros compostos, vai retornar para você uma multiplicação de dinheiro. Vai multiplicar. É juros sobre juros. O dinheiro que você ofertou no reino de Deus vai voltar para você também com multiplicação. Olha só o que ele fala. Ele fala assim, ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Essa grande colheita é multiplicação. E crescimento é, todo mês você depositar 10%, 10%, 10%, 10%. Você guardou R$100 hoje, mês que vem você guardou mais R$100, virou 200. Você guardou mais R$100, virou 300. Você guardou mais R$100, 400. Um ano guardando R$100, 1.200. Se esses 1.200 estão investidos em juros compostos, não serão apenas 1.200. Vai também render os juros de cada mês que você deixou o dinheiro guardado. Então, o primeiro mês de janeiro que você guardou R$100, investiu em juros compostos, ele vai render os juros. Vamos supor que esse juro seja de 5%. 5%, então são R$100 mais 5%. No segundo mês são R$100 mais 5%, somados aos R$100 e mais 5% você deixou antes. Então, está havendo uma multiplicação. No final do ano, você não vai ter 1.200, você pode ter 1.500. Eu não sei a conta exata aqui, porque eu estou falando rápido com vocês. O importante é vocês pegarem o princípio. Então, olha só. E você, então, tem no final 1.500. Você guardou 1.200, mas tem 1.500 porque houve uma multiplicação. Assim é a oferta. É comparada como investimento. Quando você semeia no reino, todo mês você dá oferta, todo mês você dá oferta, você não está semeando só aquele dinheiro de todo mês. Vamos supor que você semeou R$100, 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 1.200. Não. Vai gerar na sua vida os juros sobre juros no mundo espiritual, ou seja, na prosperidade. O que significa isso? Significa de multiplicação. Guarda essa palavra. A chave da palavra, da oferta, é multiplicação. É juros sobre juros. Guarda isso. É a maravilha dos juros. Guarda isso no teu coração, por favor. É a grande escalada do seu dinheiro, dos seus negócios. É a multiplicação. É aquilo que nós chamamos de escalada. A escalada é quando há um crescimento do seu negócio. Tanto que ele fala que vai fazer que cresça a sua sementeira, para que a sementeira dê mais ainda. Ele fará com que elas cresçam e dê uma grande colheita, ou seja, cresça, crescimento e multiplicação, crescimento e multiplicação. A oferta gera crescimento e multiplicação, crescimento. 100 hoje, 100 amanhã, 100 depois, 100 depois, 100 depois. No final do ano você tem 1.200. Multiplicação, os juros compostos em cima desses meses. Então, gente, isso se fala escalada. Se você não tiver uma visão de multiplicação e crescimento, você nunca vai prosperar na sua vida financeira. Você nunca vai prosperar na sua vida espiritual. Exemplo, escalada para ganhar almas. Você ganha uma alma num ano. No outro ano você ganha duas almas. Você ganha uma alma em um mês. No outro mês você ganha 2 almas. No outro mês você ganha 3. Você ganhou 10 almas em um ano. No outro ano você vai ganhar 12, 15, 20. É multiplicação e crescimento, é grande escalada. Você atende um cliente por mês. E esse um cliente dá para você R$10.000 por mês. Então agora você vai atender 2 mês que vem. Depois você vai atender 3, 4, 5, 6. Qual que é o grande segredo das multinacionais, dessas empresas metacapitalistas? É que elas atendem muita gente. Veja, meu querido. Quando você vai ver as grandes empresas, elas são grandes porque elas atendem muita gente. Veja a Amazon. O homem mais rico do mundo hoje é Jeff Bezos, dono da Amazon. O que ele faz? Ele atende muita gente. E é por isso que ele é rico. Ou seja, você tem um produto e você vai chegar em uma pessoa, você ganha um valor. Se você tem um produto e vai chegar em 100 pessoas, você vai ter outro valor. Quanto maior a sua clientela, maior será o seu crescimento, maior será a sua rentabilidade. Qual que é o seu cuidado? O seu único cuidado é dar qualidade do primeiro cliente até o último cliente. Passa tudo com qualidade. Então, se você consegue ofertar, ou se você consegue ofertar com qualidade todos os meses, então significa que você vai ter uma grande escalada de multiplicação. Enquanto você achar que você nasceu pobre, vai morrer pobre e é assim mesmo, olha, Jesus disse que os pobres estariam sempre conosco. Ok? Sempre estariam conosco. Então você quer fazer parte dos pobres ou do conosco? Ele olha para os discípulos e diz assim, os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Você quer fazer parte dos discípulos ou dos pobres?
Entendeu? É só você raciocinar um pouquinho. Se Jesus tem dois personagens na frente dele, os discípulos e os pobres. E ele fala assim: os pobres vocês vão ter com vocês, os discípulos. Então ele está dizendo que os discípulos não são pobres, gente. A única pobreza que Deus defende é a pobreza de espírito. Você sabe que é pobre de espírito? É quando você sabe que você precisa de Deus, que você necessita de Deus. Se sem Deus você não é nada, você não é ninguém. Então seja pobre de espírito, ok? Mas lembre-se, a riqueza está na mentalidade. A riqueza está na mentalidade. A riqueza está na mentalidade. Se você é feliz tendo o que você tem, então continue assim. Se você não é feliz tendo o que você tem, porque você percebe que seus filhos estão em falta, você não está conseguindo pagar as contas, seu nome está no SPC Serasa, é porque a sua renda ainda não atingiu o valor que Deus quer que atinja. Seja sensível, deixa ele falar com você através da minha vida, para de ser resistente. Se você está devendo, é porque você não recebe o quanto Deus quer que você ganhe. Ponto final. Para com isso, eu não estou falando para você ser ganancioso, não estou falando para você ser avarento, nada disso, eu estou dizendo que o seu sustento necessário não chegou. Se o seu sustento necessário não chegou, você não está vivendo a promessa de Deus. Ele disse que daria o sustento necessário. Pastor, mas tem muita gente que gasta mais do que ganha. É verdade, tem gente que é completamente desregulado. Mas quando você começa a dizimar, guardar 10%, não tem como você não organizar, porque para você dizimar e guardar 10% de reserva de emergência, você precisa se organizar. Você se organizando, acabou essa gastança, esses gastos desnecessários. Como que você acaba com os gastos desnecessários? Organizando sua vida. Começa a dizimar e guardar 10%. Eu quero ver se a sua vida não vai estar organizada. Então, olha só, tem crente que é dizimista e não reivindica quando perde. Tem crente que é ofertante e não reivindica a multiplicação e o crescimento e multiplicação. Não sabe fazer a escalada. Agora, para de achar que Deus vai mandar um anjo do céu para fazer por você. Você é o anjo de Deus aqui na terra. Ele escolheu você para fazer isso. Então é você que tem que multiplicar. Ele está te dando a bênção da multiplicação. É você que tem que crescer. Ele está te dando a bênção do crescimento. É você. Você não guarda dinheiro, chega no final do ano sem dinheiro nenhum. Como assim? Você quer viajar? Você planejou a sua viagem? Ou você acha que vai cair do céu? Você quer trocar o seu carro? Você já planejou o seu carro? A compra, a troca do seu carro? Ou você acha que vai cair? Vai vir um anjo? Eu sei que as chuvas vêm do céu. Eu sei que as chuvas vêm do céu, sim, então vem de Deus. Só que Deus dá conforme a sua capacidade. Não foi assim na parábola dos talentos? Deu a cada um conforme a sua capacidade. A um deu 1 talento, outro deu 2 talentos, outro 5 talentos. Aquele que tinha capacidade para um recebeu só um. E a sua capacidade, você tem aumentado? Você não faz uma mentoria de inteligência financeira. Você não faz um treinamento. Você não procura crescer. Aí quando você vê um vídeo desse, você está mais fácil falar mal de mim do que abrir o seu coração e ser humilde e reconhecer que se você não está recebendo o sustento necessário, é porque você está fora da vontade de Deus. Se você está em dívidas, é porque você não está recebendo o sustento necessário. E como você vai fazer isso? Tendo uma mentalidade de multiplicação e crescimento, grande escalada. Oferece seus produtos para mais pessoas, coloca nas redes. Hoje nós temos um marketing digital aí que promove seu produto em todos os lugares. Prepare-se para atender mais pessoas. O seu produto e o seu serviço, ou o seu produto ou o seu serviço, abençoa muita gente. Tem muita gente que vai crescer. Então você precisa, de uma vez por todas, fazer com que ele chegue a mais pessoas, porque tem gente precisando do seu serviço e do seu produto. Então olha só a oferta da viúva. Então chegou a viúva pobre, pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isso de verdade. Essa viúva pobre deu mais do que todo mundo. Por que ela deu mais que todo mundo? Porque oferta não é o que você coloca, oferta é o que fica no seu bolso. Entenda, oferta não é o que você coloca no gasofilácio, oferta é o que fica no seu bolso. Se o que você colocou no gasofilácio tem menos valor do que o que ficou no seu bolso, a sua oferta vai ter uma multiplicação de acordo. Ele falou, aquele que semeia pouco vai colher pouco. Aquele que semeia com fartura vai colher com fartura. O problema não é a quantidade que ela deu, ou melhor, a bênção não estava na quantidade que ela deu, mas sim da quantidade que ficou no bolso dela. Então, você dá 100, mas tem 1.000 no seu bolso, você dá 100, mas tem 1 milhão na sua conta, então quer dizer que tem mais qualidade no que ficou no seu bolso do que o que você colocou no gasofilácio. Essa mulher colocou toda a qualidade que ela tinha no gasofilácio, no bolso dela não. E é por isso que Jesus falou para ela que ela deu mais do que todos. Então, com certeza, essa mulher seria sustentada, como foi no tempo de Elias, no tempo de Eliseu.
Oferta não é o que você dá, é o que resta no seu bolso. O que tem mais qualidade? O que ficou com você ou o que foi? Então, me diz uma coisa, um agricultor, quando ele vai plantar, ele planta a pior semente e guarda a melhor? Ou ele planta a melhor e tira as piores? Assim é a semeadura. Se você planta a pior e guarda a melhor, o que você acha que você vai colher? Quem é fiel nas pequenas também nas pequenas coisas também será nas grandes, e quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. E olha só o que aconteceu em 1 Crônicas 29. O povo deu de boa vontade ofertas a Deus, o Senhor. E eles ficaram alegres porque havia sido dado tanto. O rei Davi também ficou muito feliz. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Gente, eu fico vendo pregadores, teólogos que defendem que isso aqui é espiritual. Veja bem, é espiritual, mas veja bem, eles defendem que é apenas espiritual, que isso aqui é uma coisa invisível. Você não está falando de dinheiro, o que, que é isso? Dinheiro é espiritual, sim, eu entendo. Dinheiro é espiritual, dinheiro é emocional, dinheiro é intelectual. Agora entenda uma coisa, isso aqui não é só espiritual, ele é físico. Está falando que vai enriquecer eles de todas as formas, todas. Para quê? Para que possam ser generosos, para que deem mais ainda, para que redunde em graças a Deus, ou seja, ações de graça. Uma coisa é você dizer graças a Deus, outra coisa é você ter atitude de graça, ações, gestos, agir, fazer alguma coisa. Não é só ficar falando. Você tem que falar e fazer. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de acordo com as suas riquezas em Cristo Jesus. É Filipenses 4:19. Está vendo o poder da oferta? Cada um deve fazer a sua oferta de acordo com as bênçãos que o Senhor, nosso Deus, lhe tiver dado. Deuteronômio 16:17. Que coisa linda. Esmola. Falei para você da faca, da colher e do garfo. Falei para você que o dízimo é a colher. Falei para você que a oferta é o garfo e a esmola é a faca. Vamos lá? Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa. E quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Lucas 6:30. Palavras do Senhor Jesus. Ah, eu não dou esmola não, viu, pastor Fabrício? Esses caras vagabundos têm que trabalhar. Pera aí, meu irmão, como assim? É bíblico dar esmolas? Ah, mas eu só dou esmola para quem eu sei que vai fazer que é a coisa certa. Tá errado! Tá errado! Ei, deixa eu falar no seu ouvido. Tá errado. A Bíblia manda você dar oferta e não olhar para quem. Não interessa o que essa pessoa vai fazer com essa oferta, não é problema, é seu. É entre ela e Deus. A sua parte você fez. Você não vai tocar trombeta, mas também você não vai lá atrás para saber o que o cara está fazendo com a oferta, a esmola que você deu para ele. Se o dízimo dá, é um seguro que dá restituição. A oferta dá crescimento e multiplicação. A esmola dá o que então? O que você acha que a esmola dá? Presta atenção nesse versículo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, que podemos ajudar os necessitados. Lembre das palavras do Senhor. É mais feliz aquele que dá do que recebe. Em primeiro lugar, esmola dá felicidade. Você quer ser feliz? Ajuda os outros. Você quer ser feliz? Ajuda os caras nos sinais. Não fica perguntando se ele vai usar com droga, com bebida, cachaça. Não é problema, é seu. Ele vai dar conta diante de Deus. A salvação individual. Prega o evangelho, dá e pronto. É a pessoa. Em primeiro lugar, dá felicidade. E olha só, quem é fiel nas pequenas coisas também será nas grandes. Quem é desonesto nas pequenas também será nas grandes. Então, dá fidelidade, felicidade e fidelidade, ok? Mas é uma outra coisa, você precisa entender que esmola te dá direito a serviços. Guarda uma coisa, todo mundo, em algum momento da vida, será mendigo. Todas as pessoas, em algum momento da vida, será mendigo. Todas as pessoas, em algum momento da vida, será mendigo. A pessoa mais rica, mais pobre. Me diz uma coisa, imagine o Jeff Bezos, que eu dei o exemplo para você, e ele veio parar na sua cidade, e de repente, ele estava numa viagem à noite, parou numa estrada que estava sem posto de gasolina, furou os 4 pneus dele, e ele indo para uma reunião, e não tinha um posto, não tinha um mecânico, não tinha uma borracharia por perto. 3 horas da madrugada, ele com aquele carrão dele importado de 500 mil reais, e você passando com seu carrinho abençoado, né, que não vale nem 10% do carro dele, de madrugada, e você vê aquele cara parado. E o que ele está pedindo para você? Com a mão levantada? Ele está pedindo para você ajuda. Porque naquele momento ele é o cara mais rico do planeta, mas naquele momento ele é o cara mais necessitado que está próximo a você. Ele precisa de você igual o mendigo precisa. E quem vai parar para ajudar? Você.
Você para ajudar ele, troca os pneus dele, ajuda ele, faz ele chegar na reunião na hora certa. Você ajudou aquele cara, você deu uma esmola para ele. Entendeu? Então, olha só, toda vez que você dá esmola, você tem direito a receber de Deus e na vida serviços. Quando for a sua vez de seu pneu furar, alguém vai parar para você. Quando você estiver na fila e estiver atrasado, alguém vai deixar você passar na frente. Quando você estiver comprando um produto, você vai ganhar desconto, você vai ganhar um brinde, você vai ganhar alguma coisa, uma premiação. Fique tranquilo, esmola dá direito a isso. Me diz uma coisa, quando você ganha um brinde na loja que você sempre vai, no mercado, não importa. Você fica triste ou feliz? Feliz, né? Então, é mais feliz quem dá do que quem recebe. Então, você está sendo feliz naquele momento que recebeu um presente, recebeu para poder cortar a fila ali, para você ir na frente, você ficou feliz, você estava atrasado com a reunião, coisa linda, né? Felicidade. Então, quem é fiel nas pequenas, vai nas muitas. Me perguntaram sobre as primícias. As primícias hoje são muito utilizadas para poder abençoar a vida do sacerdote. O que é a primícia? É um dia do seu serviço que você primicia na vida do sacerdote. É assim que tem se feito muito no Brasil, né? Eu não sou contra, não vejo nenhum texto bíblico dizendo que você não deve fazer isso. Eu procurei, viu? Eu pesquisei, viu? Procurei para ver se era proibido, se podia, se não podia. Fui ver o que Deus falava. Orei ao Espírito Santo, Pai, me mostra, se tiver um texto, qualquer coisa que condene isso, me mostre. Muito pelo contrário, eu via que, na verdade, as pessoas sempre abençoavam umas às outras. Se você entende que primícia é uma bênção para você, fique na liberdade. Você pode pegar um dia do seu trabalho e ofertar e semear na vida do seu sacerdote, do seu pastor, da pessoa que alimenta você espiritualmente. Então, você tem 30 dias de trabalho. 30. Pega aí. Presta atenção. 30 dias. Você ganha, vamos supor lá, que você ganha, vai lá, você ganha 10 mil por mês, né? Você ganha 10 mil por mês, aí você divide os 10 mil por 30 dias. Então vai dar 333 e 33. Então você vai pegar esses 333 e 33, vai semear na vida do seu sacerdote. Você vai chegar nele e vai falar: ore por mim, meu sacerdote. Bom, eu pratico primícia, tá? Eu primicio. Então, não sei se você quer fazer isso, fique na liberdade. O dinheiro é seu, você faz o que quiser, não deixa ninguém ficar dando opinião, não, tá? A Bíblia não condena, não tem nada contra isso, ok? Então, onde deve ser entregue as primícias? Ó, você pode entregar na igreja local, né? Olha lá, eu até falo aqui, não há base bíblica no Novo Testamento suficiente para que seja entregue nas mãos dos sacerdotes, porém não há proibição. Pode ser uma forma de honrar. Gálatas 6,6 diz que você deve honrar. Então, a orientação bíblica é que os ministros sejam sustentados por salário, né, da igreja, né? Tem gente que é contra pastor receber salário. É loucura, né, gente? A gente não conhece Bíblia. Se você é um desses, por favor, você sabe que eu entendo de Bíblia, então pode acreditar, não estou falando para você. Digno obreiro do seu salário. O pastor tem que receber salário sim, ele tem família, tem que sustentar, para de miséria, por favor. Aqui eu tenho um modelo para vocês, que você pode printar na sua tela aí, que vai te abençoar muito. Guarde a tabela do cofrinho. Além da reserva financeira de 10%, você pode ter uma outra alternativa também para, junto com a reserva financeira, de guardar dinheiro. Olha só, você guarda R$ 15 em janeiro, R$ 30 em fevereiro, 46 em março, 80 em abril, etc. No final você vai ter 1.431. Dá para você fazer uma viagem, não dá? Dá para você fazer uma viagem, ir na praia, dá para você passear, ok? Então, pastor, eu dou o dízimo, dou oferta, dou esmola e dou primícia. E não vou para frente. Por quê? Porque você não está observando os outros princípios. Você não está guardando dinheiro, você não está juntando dinheiro, você não está investindo dinheiro. Você não está reivindicando o dízimo, você não está reivindicando o crescimento e a multiplicação na oferta, você não está dando esmola para ter direitos a descontos, serviços, a ser feliz. E nas primícias, você honrando o seu sacerdote, você não está fazendo isso e você acaba não colhendo honra. Você quer ser honrado? Honra o seu superior, o seu sacerdote. Vai vir honra sobre a sua vida. Aquilo que você semeia, você colhe. Você atrai para a sua vida tudo aquilo que você faz e sente, ok? Então, quero agradecer a você por estar aqui comigo. Fiz resumidamente. Um dia eu faço isso no grego, no hebraico, mostrando para vocês tudo certinho. Isso aqui é só um entendimento geral por dúvidas dos nossos seguidores, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus, gente.